Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto da família. Hoje eu estou juntamente com meu pai, Bispo Cirino, nesse cenário aqui e daqui a pouco ele vai trazer uma palavra abençoadíssima para você, para sua família. Então fica ligado aqui na nossa transmissão, amém? Eu quero orar já invocando a presença do Espírito Santo sobre você, sobre todos aqueles que estão assistindo nesse momento, porque eu tenho certeza, se você voltar o seu coração a Deus agora, se você se conectar com o poder, com a glória de Deus, eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida nessa noite. Amém? Então feche os seus olhos comigo, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos pelo momento de te buscar, pelo momento de estar na tua presença, pelo momento de te cultuar. E nós te invocamos agora como igreja, ainda que não estejamos no mesmo ambiente, Deus, mas em espírito estamos todos juntos, e em espírito te invocamos e pedimos, age Deus, age através desse culto, age através do louvor, age através da palavra. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que vai estar assistindo a conseguir se concentrar. Ah Deus, tira tudo aquilo que vem roubar a atenção, ó Pai, e que o Senhor venha agir em nome de Jesus nessa noite, que ao terminar esse culto, cada pessoa que acompanhou, cada pessoa que assistiu, estará mais próxima do Senhor, estará com um coração tocado pelo Senhor, ouvirá a tua voz e os teus milagres, a tua resposta virá sobre eles, em nome de Jesus Cristo eu declaro sobre a tua vida. Amém? Vamos agora com o nosso louvor. Se você puder, junte-se a nós, cante junto, adore ao Senhor nesse momento, que certamente Ele virá sobre a sua vida. Amém? Possuirei e a minha mão prosperará, e haja o que houver.
céu e cante isso. Tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Mais uma vez, tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Só a igreja, tu és meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Onde você está, coloque a mão no seu coração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas esquece agora dos seus problemas. Foca agora na presença de Deus. Ele está nesse lugar, Ele quer falar com você. Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é bem-vindo nas nossas vidas, Pai. Nós abrimos os nossos corações para receber mais da Tua vontade, mais da Tua palavra, Deus, mais da Tua verdade. Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu. Declare isso. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem
as mãos pro céu e cante: te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Tu és bem-vindo aqui. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos honra, te damos glória, somente a ti. Teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos honra, Senhor. Eu quero deixar a oportunidade para que você, que não pode vir ao culto, que não pode trazer sua oferta aqui presencial no altar do Senhor, mas Deus nos preparou, do mesmo jeito que preparou essa tecnologia, a qual nós podemos nos comunicar aqui através das mídias sociais, através desses artifícios eletrônicos que nós temos, através do seu smartphone, do seu Smart TV, seu notebook. Deus também deixou condições de você preparar a sua oferta ou devolver o seu dízimo através desse depósito, de um depósito bancário, a qual os dados estão aparecendo agora embaixo, aí no rodapé. Pega o seu aplicativo, conecte-se na sua conta corrente, faça a transferência daquilo que você recebeu. Eu não vou abrir versículos, teríamos centenas deles aqui para lhe falar sobre ofertas e dízimos, mas você faça o seu depósito e eu vou orar abençoando o seu depósito, a sua transferência bancária. Ah, mas por que, pastor, que eu preciso fazer isso se as igrejas estão fechadas, se as igrejas estão paradas? O projeto de Deus não está parado, muito pelo contrário. Você sabia que as igrejas, o corpo de Cristo, ela triplicou a quantidade de gravações, de postagens, de mídias sociais? Sim, nós somos o segmento que triplicou, o único segmento que triplicou, ou seja, o evangelho está sendo usado, a mídia está sendo usada para o evangelho chegar a muitas pessoas a qual não chegava antes, pessoas que não poderiam vir presencialmente aqui ao culto, hoje estão ouvindo uma palavra, recebendo o batismo no Espírito Santo, recebendo libertação, como você que foi liberto na sua casa, de depressão, de vícios. As pessoas estão recebendo no seu lar. E como que nós impulsionamos isso? Precisamos de condições para manter as igrejas, porque logo voltaremos aos cultos presenciais, mas também precisamos investir em outras ferramentas para alcançar essas vidas, amém? Então, faça a sua oferta, o seu dízimo, consagre ao Senhor, e eu já quero orar para que você
que está fazendo, ou para que você que já concluiu, ou que você que vai fazer logo após, você tirou aí, pegou o QR Code, está com o seu aplicativo, copiou aqui os dados da conta. Eu quero orar pela sua vida, abençoando essa oferta, esse dízimo, a sua fidelidade. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe, todos aqueles que fizeram, Senhor Deus, a devolução do dízimo, que é 10% daquilo que o Senhor permitiu que nós tivéssemos em nossa mão. É um gesto de fidelidade, Senhor Deus, de aliança, de confiança no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa vida, para que haja proteção, conforme a sua palavra diz no livro de Malaquias, capítulo 3. Que haja proteção, a segurança, e que o Senhor abra, Senhor Deus, as comportas do céu e derrame ricas bênçãos para todos aqueles que com fé fizeram, Senhor Deus, os seus votos, cumpriram os seus votos com o Senhor e fizeram as suas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, tudo bem? Quero mandar aqui o meu abraço para você que está agora conosco na Sara Nossa Terra de Curitiba, nos assistindo da sua casa, nos assistindo aqui em Curitiba, região metropolitana, no Brasil ou em qualquer lugar. Que Deus abençoe a sua vida. Ainda estamos passando por esse momento desta pandemia e temos que estar cooperando com os órgãos públicos, e isso nos impede de estarmos juntos presencialmente, temporariamente, mas não nos impede de estar juntos no mesmo espírito. E antes de iniciar a meditação neste momento, eu queria te dar uma orientação, porque quando nós estamos no sofá da nossa casa ou de repente no nosso carro em algum lugar, é muito fácil nós ficarmos levantando, andando, indo de um lado para o outro, distrair e não receber tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Então preste atenção, fica fixado neste momento naquilo que você vai ouvir e vai assistir. Quero inclusive lembrar você daquilo que o apóstolo Tiago disse, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. É muito interessante esse texto, parece que vem a calhar com a realidade em que nós estamos vivendo. O homem que não recebe a palavra para praticar a palavra, né? Diz aqui que é um ouvinte da palavra e não praticante da palavra. Primeira coisa para você praticar a palavra é você ouvir a palavra. Ele é semelhante àquele homem que contempla o seu rosto no espelho e logo que vira já não sabe mais como está a sua aparência, não é? Então, agarra aí na palavra, tá bom? Então vamos iniciar aqui hoje. Que alegria podemos estudar a palavra de Deus, porque é a palavra ouvida que gera fé. É a palavra ouvida que gera fé. Guarde esse aí, tá? Mateus 18, versículo 23. Nós vamos começar no versículo 23, vamos estudar um pouquinho mais, mas eu vou ler apenas 3 versículos, do 23 ao 25. Diz aqui as Escrituras Sagradas. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesse momento que vamos meditar nas Escrituras. Queria orar antes. Pai Santo, eu oro por aquele que está me assistindo agora do outro lado, na sua casa, com a sua família. Ó Deus, todos juntos diante da palavra do Senhor, ouvindo a palavra poderosa de Deus, a palavra que quando ela é praticada, ela transforma, ela ilumina, ela dirige, se ela gera fé no nosso coração. Ó Deus, tua palavra diz que a fé sem obra é morta.
Por isso, Deus, que esta palavra que for ensinada neste momento possa gerar ao coração de todos os nossos ouvintes a fé, o gozo, a alegria e a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acerto de contas, esse é o tema da palavra, um tema forte, né? Eu também concordo com você, mas é o tema que Jesus, o Senhor Jesus, usou nessa parábola de Mateus 23. Um rei, e aqui o rei é a figura de Deus, o rei é a figura de Jesus. Jesus está usando esta figura contextualizada na época, né? Jesus sempre contou parábola contextualizada na época em que ele vivia. E o que nós vamos também hoje estudar está contextualizado na cultura vigente da época de Jesus. Um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E ele aqui começa a dizer que o reino dos céus é assim. Então ele está fazendo aqui, está estabelecendo critérios, está estabelecendo parâmetros, noções. Aliás, todo o evangelho de Mateus, nós podemos dizer que o evangelho de Mateus é o evangelho do reino de Deus, é o evangelho do reino dos céus. Se a gente for estudar Sermão da Montanha, são só princípios sobre o reino dos céus. E aqui Jesus está nos dando mais um princípio essencial, fundamental para as nossas vidas. Critério para o julgamento. Há de chegar o momento em que nós temos que fechar a conta, não é? Quando você vai no restaurante, quando você vai no supermercado, há um momento da sua vida em que você tem que fazer um balancete, há um momento que você tem que fechar as contas. E quando fala fecharem as contas, você pode ter um saldo credor ou um saldo devedor. Tem que ser feito o cálculo. Eu espero que o resultado desse cálculo para você seja um saldo para você receber e não um saldo para você pagar. Geralmente, nós temos muito mais que pagar do que para receber, infelizmente. Mas vamos entender então o que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto tão rico da palavra do Senhor, onde ele nos mostra sobre essa parábola chamada parábola do credor incompassivo, a parábola do credor incompassivo, onde ele ensina o perdão. E Jesus ainda continuando esses ensinamentos em Mateus 25, quando eu disse aqui que muitas vezes nós temos mais para pagar do que para receber, mas em Mateus 25 diz que nós também temos para receber. Então, antes de entrar naquilo que nós temos que pagar, eu queria compartilhar com você o que é que você tem para receber. Mateus 25, 19 a 21 diz: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5. Tá vendo? Essa era a cultura muito vigente daquela época, de empréstimos para aqueles que trabalhavam com os reis, os sátrapas, os administradores, os secretários, recebiam empréstimo para negociar. E aqui nós estamos vendo servos que receberam talentos para negociar, e quando veio o ajuste de conta, ajustou conta com eles. Guarde bem esta palavra, porque esse é o nosso tema, acerto de contas, ajuste de contas, né? Porque tem um critério que vai medir o ajuste de contas. A medida com que medides será medido. Vai guardando esses textos aí na sua mente e no seu coração. E aquele servo disse: o senhor me entregou 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Este servo que negociou 5 talentos, ganhou mais 5, ele devolveu o dinheiro, ainda ficou com os 5 talentos que ele ganhou, ou devolveu para o senhor 10 talentos, né? Não fala que ele ficou aqui. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a termos um grande galardão e sempre ter crédito com Deus pelo sangue de Jesus. A gente sabe que nós temos um crédito com Deus. Deus é um Deus que nos abençoa, Deus é um Deus que nos deu crédito, né? Eu lembro, muitas vezes saía com as minhas crianças para ir no shopping, ali tem aquelas lojas de
videogames, de joguinhos e tal, e a gente compra aquelas fichinhas e dá de crédito para a pessoa, para a criança, neto, filho, né, gastar ali dentro daquela loja. Aquele crédito precisa ser bem usado, porque se a criança vai ali e começa a perder, em 5 minutos ela perdeu tudo e não tem mais nada, e o outro continua divertindo. É mais ou menos uma figura do que nós estamos falando. Na época de Jesus, na cultura que precedia Jesus, a cultura grega, muitas vezes os reis faziam grandes empréstimos aos seus servos, como os bancos fazem hoje, né? Nós contraímos empréstimos, dívidas com bancos, com juros e multas e seguro, e entra uma série de coisas. Quem já mexeu com banco sabe do que eu estou falando nesse momento. Então, esse empréstimo que foi concedido a esta pessoa aqui, propriamente dita, esse credor aqui, foi um grande empréstimo. Esse homem não era um homem qualquer. Esse homem aqui, provavelmente, ele era um homem importante, né? E ele recebeu um empréstimo de 10.000 talentos. Você pode imaginar quantas coisas Deus tem dado a mim, tem dado a você, quantias tão grandes de tempo, quantias tão grandes de oportunidade, né? Quantias tão grandes até mesmo de recurso financeiro, e tem colocado, depositado na nossa confiança, para que a gente possa fazer disso aí um saldo positivo, né? Um saldo positivo. E esse homem aqui, se ele não fosse uma pessoa em que o rei confiasse nele, não teria dado a ele 10.000 talentos, porque era uma quantia astronômica. E preste atenção para você já ir se situando. Quando se fala nesse homem aqui, quando está falando de mim, de você, nas coisas que Deus tem nos dado. Quantos somos devedores a Deus? Você já imaginou quantos privilégios Deus deu a você? Quantas oportunidades que Deus deu a você? Quantas bênçãos esse Deus, esse Senhor da misericórdia, que nós lemos aqui neste capítulo 18 de Mateus, já nos tem dado. Quantas coisas boas Deus tem nos dado. Eu fico pensando, eu mesmo poderia dizer à minha família, os meus filhos, os meus netos, coisas boas que Deus tem nos dado, coisas materiais, coisas familiares, proteção, livramento de Deus, a paz, o casamento, né? Então, uma conta dessa é impossível de ser pago. Não tem como você pagar todas estas coisas que Deus tem colocado na minha mão e na sua mão. Nós somos devedores que temos uma conta impagável. Agora, o problema todo aqui é que esta conta muitas vezes ela é desperdiçada. E aqui nós tínhamos um caso de uma situação que era isso que Jesus estava falando. Esse homem havia desperdiçado esses talentos, desperdiçado esses recursos que foram colocados na mão dele, e esta conta aqui é uma conta impagável. É uma conta impagável. E que não tinha outra saída a não ser um perdão liberal do rei. Era a única maneira, ainda que o credor diz aqui, olha, tenha paciência comigo, ele diz aqui, eu tudo te pagarei, eu tudo te pagarei. E é bom lembrar que Jesus está falando sobre quantas vezes, até respondendo ao apóstolo Pedro, quantas vezes se deve perdoar um irmão que pecou contra você. Olha, estamos falando disso aqui. E esse homem aqui tinha uma conta impagável para com esse rei. Ele devia 10.000 talentos e ele foi ordenado que fosse vendido ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía para pagar a dívida. Então esse homem implorou. A nossa dívida diante de Deus simplesmente é impagável. E a consequência é que, está aqui no versículo 25,
Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido. Ele, a mulher e os filhos, acabei de ler, e tudo o que possuía, e que a dívida fosse paga. Ou seja, eles iriam ser vendidos como escravos. Eles iriam ficar escravos por causa da sua dívida. Vender tudo que tem, incluindo a família. Isso a gente vê, infelizmente, hoje, literalmente, pessoas perdendo tudo para pagar dívidas que fizeram por mau uso daquilo que recebeu, né? Então, esse servo fez o que todos nós temos que fazer para ficar livre de uma dívida para com Deus, apelar para a bondade do rei. E aqui entra a parte positiva dessa mensagem. Esse servo prostrou e implorou pela generosidade do rei, é o que está escrito no versículo 26. Então o servo prostrando, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Oh, que maravilha! Esse Deus poderoso que sempre está pronto para nos perdoar. E o que aconteceu? O versículo 27 diz que esse Senhor, o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Lembra que a sentença já tinha sido dada. Lança ele na prisão, até que venda sua mulher, venda tudo que ele tem, para que possa pagar tudo o que ele deve. Ou seja, vende ele como escravo. Aliás, nem tinha lançado ele na prisão. Essa é a sentença final que veio sobre a vida dele. Aquele servo deveria, queridos, ter ido para a cadeia. Aquele servo iria perder o seu direito à liberdade, né? Mas o que foi que o rei mandou? Olha, deixa ele ir embora, pode estar livre, você está solto, você pode ir sem nenhum constrangimento. A sua dívida foi perdoada, recebeu o direito da liberdade, foram soltas suas cadeias e foi mandado que ele fosse embora, da liberdade de partir, ou seja, foi absolvido da acusação do crime da sua dívida que o colocou em liberdade. Esse homem e a sua família ficaram livres porque receberam o perdão do Senhor, né? Iriam ser vendidos e foram esquecidos. O perdão é isso, é um esquecimento, é uma dívida que é esquecida. Mas sempre tem um porém. E qual foi o porém que aconteceu aqui? Versículo 28. Saindo ele, logo em seguida ele encontrou um conservo, um colega dele que servia aquele mesmo rei, que devia para ele 100 vezes menos daquilo que ele devia para o rei. Você já pensou que coisa interessante? 100 vezes menos daquilo que o rei havia perdoado. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando a gente perdoa alguém que nos ofendeu, quando a gente perdoa alguém que errou contra a gente, é importante nós sabermos disso. Deus já nos perdoou pelo menos 100 vezes mais. Mas a nossa tendência, a tendência do homem, que aqui está a diferença do homem com Deus. O homem, ele tem essa dificuldade de perdoar, é egoísta, ele não tem misericórdia como Deus tem misericórdia. E diz aqui a palavra que ele agarrou e sufocou aquele conservo. Quando alguém devia naquela época, aquela pessoa, segundo os registros históricos, torcia o pescoço dela para levá-la ao tribunal, até que ela fosse julgada, segurar, quer dizer, ela era aquela pessoa que era o credor, se tornava dono dela, se apoderava dela, tinha domínio sobre ela de mantê-la preso. Foi o que esse homem tentou falar, sufocar, estrangular. Lembra da parábola do semeador, onde fala sobre aquele espinho que foi sufocado? É a mesma expressão, é a mesma palavra. E também, como eu disse, torcer o pescoço, estrangular, que era permitido naquela época esta crueldade para conduzir o devedor até o tribunal. Então, nesse texto, nós encontramos a grande diferença entre nós e Deus, né? Aqui nós lemos que o suposto devedor, pedindo também a misericórdia como o outro pediu a misericórdia, né?
E é interessante, estou falando suposto devedor, por quê? Porque existe uma variante aqui nessa tradução, o homem diz, paga o que me deves, mas algumas traduções, alguns manuscritos diz, paga-me se me deves. Olha só, muitas vezes a pessoa nem deve, mas tem os seus verdugos, tem as pessoas impiedosas que querem de qualquer maneira estrangular, enforcar. São as acusações, as condenações, os espíritos malignos que querem te acusar, mesmo você não devendo nada. Então o devedor pediu que o credor fosse generoso, diz aqui o versículo 29. Mas o credor, no versículo 30, responde assim, ele entretanto não quis, antes indo-se o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Até que saudasse a dívida. No primeiro caso, o devedor clamou e o rei atendeu. Mas aqui, o clamor foi em vão. Oh, graças a Deus que o seu clamor por perdão não é em vão, quando você também perdoa. Porque a falta de perdão nos prende em prisões. Eu queria ir fechando com você esta mensagem neste momento. O credor não quis perdoar. O perdão passa por uma decisão, mas o perdão também passa por a gratidão de saber que eu fui tão perdoado, tantas coisas erradas que eu fiz na minha vida, no passado, tantas coisas erradas que eu fiz com outras pessoas, e quando eu cheguei para Deus e pedi perdão, Ele me perdoou integralmente, literalmente, generosamente, liberalmente, e muitas vezes eu retenho perdão para alguém que me deve 100 vezes menos do que eu devia para Deus. Mateus 18:32 diz, então o Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Quando suplicamos, Deus perdoa toda a nossa dívida. Mas eu queria deixar umas coisinhas para você muito importante. Aqui existe, nesse texto, algumas condicionais muito importantes. O rei perdoou a dívida financeira. Nós somos perdoados pelos nossos pecados e maldades que nós cometemos, né? As perdas, as fraquezas, as falhas humanas. O rei perdoou aquele homem. Ele chegou, falou, olha, eu estou devendo ao Senhor, me dá tempo. Não tinha tempo hábil para pagar aqueles 10.000 talentos, jamais. Então o rei se compadeceu dele, o rei perdoou a vida dele. O rei perdoou as fraquezas humanas daquele servo. Mas, queridos, existe alguma coisa aqui nesse texto que fala que aquele homem não foi perdoado. Sabe o que foi? A ingratidão. Porque ele acabou de ser perdoado uma quantia 100 vezes mais do que ele cobrou do outro, e ele foi ingrato, ele foi cruel com seu irmão. E quando ele não perdoou o seu irmão, aquele primeiro devedor, então ele esqueceu de cumprir um requisito muito importante da palavra de Deus, que perdão requer perdão. Misericórdia requer misericórdia. Que coisa tremenda, né? Compaixão exige compaixão. Se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar. Perdão requer perdão. Compaixão exige compaixão. Se eu quero que as pessoas tenham compaixão de mim, eu tenho que ter compaixão das pessoas. Se eu quero que Deus tenha compaixão de mim, eu tenho que ter compaixão também das pessoas, né? Amor pede amor. É assim. Tudo que eu quero para mim, é o que Jesus ensinou, eu também preciso dar ao meu próximo, né? É isso que diz que este rei aqui da parábola, exposto por Jesus, era o único que não devia. Ele era a autoridade maior no reinado. Ele não tinha ele não devia perdão, ninguém tinha que perdoar ele, ninguém tinha que ter compaixão dele, ninguém tinha que ter misericórdia dele, porque ele era dono de tudo. Mas mesmo assim, ele nos deu o seu perdão gratuito. Tem coisa melhor do que isso? Do que ter um Deus que, se nós cumprirmos a sua palavra, conforme Jesus ensinou,
perdoa as nossas dívidas, e nos ensinou no Pai Nosso, Mateus 6,12, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que essa lição possa ficar nesse dia no seu coração, onde você estiver. Algumas pessoas estão aprisionadas, algumas pessoas estão cheias de verdugos. Esse texto aqui muitas vezes é usado para anjos, porque os anjos vão participar do juízo final. Algumas pessoas vão ser atormentadas, sabe por quê? Porque foram perdoadas e não perdoaram. Como está o seu coração em relação ao perdão? Como está o seu coração em relação à justiça de Deus? A justiça de Deus não é baseada na minha, é baseada na justiça lá da cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos perdoou, pagou pelos nossos pecados e cancelou as nossas dívidas. Ele fez tudo sem dever nada. Ele fez tudo por mim e por você. Isso que é amor de Deus. Que Deus te abençoe e que esta palavra desta reunião, deste culto, possa ser uma palavra que vai entrar no teu coração. Não saia daqui e vire as costas como se você estivesse olhando no espelho, né? E não põe em prática. Se você não praticar esta palavra, você vai esquecer a tua imagem quando a gente olha no espelho e vira as costas. Mas se você praticar esta palavra, o perdão de Deus vai estar sobre a tua vida. Não tem nada melhor do que ser uma pessoa a quem o Senhor não atribui culpa, diz a palavra. Aquele a quem Deus não atribui culpa, uma pessoa perdoada, ele tem direito a todas as promessas, bênçãos e milagres do Senhor. Oh meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que agora alcance mais uma vez esta família que está me assistindo. Ó Deus, onde estiver, seja no celular, seja no seu iPad, Senhor, ou computador, no seu tablet, na televisão, que a mão do Senhor esteja sobre esta vida, abençoando esta vida. Ó Deus, também aqueles que nos assistem, nos ouvem pela Rádio Sara Brasil FM, abençoa esta vida, meu Pai. Eu te peço neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi bom demais estar com você. Que Deus te abençoe e que o perdão dele esteja sobre a sua vida.